evangelista Paulo Beto. Deus vai falar com você. O tema escolhido para hoje é: Deus é o dono do ouro e da prata. Minha é a prata, meu é o ouro. Dizer que Deus é o dono do ouro e da prata significa que Ele é o soberano, possuidor de todas as coisas. Deus é a fonte de todas as riquezas, porque tudo lhe pertence. Na Bíblia, é o próprio Deus quem afirma ser o dono do ouro e da prata. Através do profeta Ageu, o Senhor diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu, capítulo 2, versículo 8. Há ainda muitos outros versículos bíblicos que apontam para a verdade de que Deus é o dono do ouro e da prata. Isso é, de todas as riquezas. No Salmos 24, por exemplo, o salmista escreve: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Salmos 24, 1. Em outra parte, o mesmo livro de Salmos afirma que a Deus pertence toda a criação. Salmos 50, 10. Mas, sem dúvida, o versículo que é sempre mais lembrado quando falamos que Deus é dono do ouro e da prata é aquele registrado no livro de Ageu. Nesse sentido, é interessante entender o contexto em que o Senhor afirma: minha é a prata e meu é o ouro. O Senhor afirmou ser o dono do ouro e da prata numa ocasião muito importante para o povo de Deus. O povo de Judá vinha de muitos anos de exílio na Babilônia e havia recebido a oportunidade de retornar à cidade de Jerusalém para reconstruir o templo. Quando o rei Nabucodonosor conquistou o reino de Judá e invadiu Jerusalém, ele também destruiu o templo que havia sido construído durante o reinado do rei Salomão. E agora o remanescente do cativeiro tinha nas mãos a tarefa de reedificar o templo. O problema é que aqueles eram dias de crise, no sentido de que o povo não desfrutava mais da condição favorável de outrora. Os dias de sucesso e glória experimentados pelo povo durante reinados prósperos como o rei Davi e Salomão tinham ficado para trás. A economia instável, a escassez de recurso, a oposição interna e externa, a reconstrução do templo e o desânimo geral da nação atrapalhavam de forma crítica a obra. Mas Deus levantou profetas como Ageu e Zacarias para encorajar o povo e conclamar o arrependimento, pois Deus responderia à fidelidade e à obediência de seu povo, derramando grandes bênçãos sobre Israel. O líder da nação naquela época era Zorobabel, um descendente da casa de Davi. Zorobabel foi comissionado por Deus a liderar a reconstrução do templo. Zorobabel também contava com o auxílio de Josué, o sumo sacerdote da época. Então, foi nesse contexto que Deus disse a Zorobabel, a Josué e todo o povo: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Isso, sem dúvida, tranquilizou e encorajou o povo a levar adiante a obra da reconstrução. Aqueles que estavam desanimados pelo fato de que o novo templo aparentemente não estaria à altura do antigo templo, edificado por Salomão, com toda a sua riqueza, agora podiam descansar na providência do Senhor. Eles não tinham as riquezas que estavam disponíveis durante o reinado de Salomão, mas a obra seria terminada porque o próprio dono do ouro e da prata estava envolvido nela. Deus é dono do ouro e da prata.
É verdade que algumas pessoas tomam essa verdade bíblica de que Deus é o dono do ouro e da prata e aplicam de uma forma estranha aos princípios bíblicos. Quando a Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata, isso não significa uma promessa de prosperidade terrena para o crente, mas significa uma afirmação clara acerca da providência soberana de Deus. Deus cuida do seu povo e concretiza os seus propósitos. Se, de acordo com a vontade de Deus, o primeiro templo de Salomão foi construído por um estado rico, de acordo também com a mesma vontade, foi que o segundo templo de pós-exílio acabou sendo construído por pessoas pobres. Então foi realmente muito significativa a declaração de que Deus é o dono do ouro e da prata naquele contexto, pois essa declaração deixava claro que tudo estava ocorrendo de acordo com a vontade do Senhor. Se Deus quisesse que o segundo templo fosse um edifício tão esplendoroso ao ponto de vista material como aquele edificado por Salomão, assim teria acontecido. Afinal, ele é o dono do ouro e da prata. Mas Deus estava interessado mesmo, antes de tudo, em ensinar aquele povo acerca da sublimidade das riquezas espirituais. O esplendor do templo não estava no ouro de suas paredes e de seus mobiliários, mas na presença manifestada do próprio dono do ouro e da prata. Isso também nos ensina que Deus é sempre o garantidor dos recursos para a sua obra. Deus é o provedor em quem os crentes são convidados a confiar. Quando o povo de Deus confia em Deus, não faltam recursos de Deus para o povo de Deus. O Senhor supriu as necessidades do povo que havia subido do exílio, e a obra da reconstrução do templo foi concluída. Inclusive, a glória daquele segundo templo excedeu a glória do primeiro templo. Embora o templo de Salomão tivesse reunido riquezas incalculáveis, foi aquele mesmo templo construído num tempo de crise e dificuldades que mais tarde o próprio Deus encarnado entrou por suas portas. Amém? Que palavra bonita e oportuna para hoje. Medita nela.